Até onde vai a preocupação e aonde deixa de ser preocupação e é simplesmente uma crítica. Muitas vezes a gente se depara com pessoas falando sobre a aparência ou o corpo de uma outra pessoa, mascarando-se com preocupação. Mas a gente precisa aprender a notar, tanto na forma como que a gente fala e como que a gente ouve aquilo para saber diferenciar o que é preocupação e o que é simplesmente crítica. Olá, habitantes, sejam bem-vindos a mais um podcast do Mundo do Rô. Eu sou o Rodrigo Girão e sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente vai falar sobre a diferença entre crítica e preocupação com relação a corpo ou aparência. Não se esqueça de seguir o podcast nas redes sociais e também me seguir. Então vamos para mais um episódio. Para gerar um contexto, eu vou dizer algumas coisas para vocês começarem a entender sobre o que eu estou falando. Eu vi algumas postagens em algumas redes falando sobre pessoas criticando ou que receberam críticas com relação ao corpo. Com relação ao aumento de peso, com relação à perda de cabelo, com relação à aparição de espinhas, com relação a várias outras coisas de mudanças de corpo que vieram comentários de pessoas, vamos dizer assim, conhecidas, comentando sobre aquilo de uma maneira que deixou a pessoa desconfortável. Muitas vezes isso é o que a gente chama de preconceito ou gordofobia ou menosprezação velada. A pessoa simplesmente ela vem com aquela coisa de com aquele ar de preocupação, aquele ar de nossa, mas você tá tão gordinha, você tá tão não sei o que, nananã, você é tão bonita, por que que você tá assim? Isso é um preconceito. Isso é gordofobia. E não só sobre peso, mas com relação a cabelo, com relação a outras coisas. Tipo, a pessoa simplesmente cortou o cabelo super curto. Do nada. A pessoa não tem que perguntar por que que ela cortou. A pessoa tem que perguntar: tá tudo bem? E aí, como que você tá? Nossa, gostei do seu cabelo. O que te deu pra você ter raspado? Foi uma ideia? Existe uma diferença na forma como você aborda o assunto. E hoje eu vou falar sobre isso. E eu vou trazer um exemplo de uma pessoa que era do meu ciclo de amizade, hoje nem tanto, mas que eu vou mostrar pra vocês como que uma situação de mudança muito brusca fez com que 3 amigos chegassem na pessoa para tentar ajudá-la sobre o que estava acontecendo. Não vou usar nome, então eu vou usar um codinome qualquer. Jujuba. Pois bem, Jujuba era uma menina, a gente estava na época no colegial, na escola, entre ali primeiro e segundo ano, então a gente tinha entre 15 e 16 anos. Jujuba era uma garota que sempre viveu no sítio e estava numa mudança muito brusca de cidade, de escola, e tudo mais. Ela simplesmente estava começando uma nova vida. Até aqui, ok. Jujuba então entrou na escola, a gente começou a ter amizade com ela, começamos a conversar. Então a gente se via todos os dias, porque a gente estava na mesma sala. Ela era praticamente minha vizinha, porque ela morava muito perto de mim. E Jujuba, quando começou a estudar com a gente, ela tinha uma aparência. Beleza. Passado um tempo, eu comecei a reparar que a Jujuba estava sempre cansada. Ela chegava nas aulas, seja de manhã ou à tarde, sempre muito cansada. Sempre com a respiração muito ofegante. E eu percebia que ela estava sempre com muito sono. E além disso, eu comecei a perceber que em questão de 15 dias ou um mês, ela estava com as roupas todas muito justas. Tava com tudo muito colando no corpo. E não era o tipo de vestimenta que ela vestia. Ela sempre utilizou o uniforme num tamanho um pouquinho maior, para não marcar o seio, porque ela não gostava. E ela sempre usou calças e peças mais ou menos larguinha, porque ela não gostava de coisa apertada no corpo. Ponto. Só que eu reparei que ela estava com todas essas peças que ela sempre usou muito justas. Somado a tudo isso que eu estava notando, cansaço,
muito sono, respiração sempre muito ofegante quando ela chegava na escola. E ela morava perto da minha casa, ou seja, a gente andava o mesmo trajeto. Era uma coisa de 3, 4 quadras até a escola e era uma rua plana, não era subida. E eu peguei, cheguei mais duas amigas, que a gente fazia parte do mesmo grupinho, e falei: gente, eu tô reparando que a Jujuba tá assim, 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 assim. E as meninas disseram: é, a gente reparou que tá assim, mas a gente não sabe se a gente comenta com ela isso ou não. Falei: gente, não é só uma questão de comentar. Eu acho que alguma coisa tá acontecendo com ela e ela pode ou não tá sabendo ou não comentou com a gente. E eu acho que enquanto amigo, a gente precisa saber se ela tá bem, porque ela tá passando por muitas mudanças e isso pode desencadear estresse ou alguma coisa que ela deve estar precisando de. Tipo, ela chegou agora na escola, ela não tem muitos amigos, ela não tem muito com quem conversar, ela só tem a gente. Então, vamos lá. Fomos lá e sentamos com a Jujuba e começamos a conversar. E a gente falou que a gente tava sentindo que ela tava sempre muito cansada e tal, não sei o quê. E ela disse que sim, a mudança de rotina da casa, arrumando as coisas e tudo mais, tava deixando ela um pouco cansada. E eu peguei e falei, ok, mas tem mais alguma coisa acontecendo? Ela disse, não. E eu sempre tive o costume de conversar com algumas pessoas quando era algum assunto mais sério ou de mãos dadas, ou com uma das mãos segurando no outro, para oferecer um certo tipo de acolhimento, conforto, mostrar para a pessoa que, independentemente do que estava acontecendo, eu estava ali para ajudar de alguma forma que fosse possível. E eu passando a mão no dorso da mão dela, eu percebi que a pele dela estava um pouco mais esticada. E não estava um esticado de ganho de peso. Tava um pouco aveludada. Tava alguma coisa não tava legal. E eu peguei, eu pedi licença para ela e pressionei um pouco acima da mão no braço. Quando eu fiz isso, eu notei que a pele, né, o braço afundou ali e não voltou rápido. Ou seja, era um indicativo que ela estava inchada. Ela estava com o braço inchado. Ela estava com o corpo levemente inchado. Só que eu reparando no pescoço dela, eu percebi que o pescoço dela também estava mais grosso do que a gente conhecia. Por que eu reparei isso? Ela sempre utilizava um terço pendurado no pescoço por conta da religião. E eu percebi que a gente quase não via o. Eu não lembro se era o crucifixo ou se era aquela plaquinha do santo, porque estava sempre mais para baixo, por dentro da blusa. E eu percebi que estava mais para cima. E era o mesmo. Ou seja, o pescoço dela estava mais grosso. A circunferência do pescoço dela estava maior. E eu olhei para ela e falei: Jujuba, você tá inchada. Você não tá bem. E eu percebi também que você tá sempre mexendo no cabelo e você tá sempre perdendo muitos fios. E você tá muito cansada, muito ofegante, com muito sono. Você tá sempre reclamando disso. Você não tá bem. Alguma coisa está acontecendo contigo. Eu acho que você deveria procurar um médico. Falar com a sua mãe e procura um médico. E ela falou a seguinte frase pra gente: esses dias eu tava em casa e eu vi que os meus pés estavam inchados. Mas eu achei que era porque eu tinha passado o dia inteiro em pé, mexendo com as coisas da casa, organizando por conta da mudança. Eu falei: não, Jujuba, você tem 15 anos. Isso não é normal. Pois bem, ela foi ao médico e descobriu que estava com uma questão de disfunção da tireoide. Por isso que ela estava ganhando peso, perdendo cabelo, estava sempre cansada e tudo mais. Era uma consequência dessa disfunção da tireoide. Ou seja, se a gente, enquanto amigos, não tivesse notado isso logo, isso podia ter piorado. Tanto que o médico disse para ela: que bom que você veio logo, que você reparou isso. Por quê? Porque quanto mais se demora para diagnosticar, pior é. Ainda mais ela sendo nova do jeito que é, né, no caso. Pois bem, então quando a gente fala sobre é, ajudar uma pessoa que é próxima a gente, ou comentar sobre o corpo de alguém, você não pode simplesmente ir falar com a pessoa baseado em simplesmente uma coisa.
Você tem que perceber um todo. Pera, a pessoa ela tá ganhando peso. Ok. Mas uma pessoa que você convive todos os dias, quando ela ganha peso de forma gradual, ou seja, porque ela tá, vamos imaginar, comendo mais, esse ganho de peso não é de um dia para o outro, nem de uma semana para outra. Ou seja, você não nota. Você só vai perceber daí um tempo que a pessoa está ganhando peso. Porque você vai notando isso no decorrer dos dias. Então isso você não comenta. Você fica quieto, a problema não é seu, o corpo não é seu, você não tem nada a ver com isso. Mas quando uma pessoa que você convive todos os dias e de um dia para o outro você percebe uma mudança muito súbita, seja ganho de peso, perda de peso, você perceber que a pessoa tá com o cabelo muito menos denso, tipo, começou a perder muitos fios do nada. A pessoa de um dia pro outro aparece com o rosto cheio de espinhas, tipo, de uma hora para outra. Ou você percebe que a pessoa tá, sei lá, com os olhos muito amarelos. Ou você percebe alguma mudança física muito brusca. Ou seja, de uma semana para outra, 15 dias. Tudo que é muito curto o intervalo de tempo, uma mudança tão brusca, você convém sentar com a pessoa e perguntar se ela tá bem. Mas você não chega na pessoa falando, nossa, eu vi que você tá magra. O que tá acontecendo que você tá perdendo tanto peso, tá parecendo uma caveira? Isso é ridículo. Isso é escroto. Isso é uma questão de falta de respeito com o corpo da pessoa. Pra você abordar um assunto desse, você chega na pessoa e você pergunta, e aí, fulano, como que você tá? Tá tudo bem? Como tá a sua vida? Você pergunta. Eu tô sentindo que você tá um pouco mais com semblante cansado. Você comenta de outras coisas até você chegar naquilo. Porque você não joga de uma vez aquele assunto e você cria um ambiente, mostra pra pessoa que você tá ali não para criticar a aparência dela, mas é para tentar perceber o que está se passando para saber se você pode oferecer algum tipo de ajuda. Ou se você pode simplesmente fazer alguma coisa por ela. Ou mostrar para ela que, independentemente de qualquer coisa, você tá ali. Você é um amigo, você é um familiar, você é alguém que gosta dela. E eu falo isso porque além da Jujuba que a gente teve essa situação de ganho de peso, teve uma outra pessoa no nosso grupo de amigos que começou a perder peso muito rápido. E a gente chegou e comentou, e aí a pessoa falou: "Ah, eu tô tendo muitas crises de ansiedade, eu tô ficando muitas horas sem comer, eu tô muito estressado por conta das coisas de vestibular, eu não sei o que, nananá." Então, a gente percebeu, aí a gente foi conversar com a pessoa, foi tentar entender, e a pessoa procurou uma terapia, procurou um médico e tentou ver de alguma forma para tentar não piorar a situação. Porque entendam uma coisa, tanto o ganho de peso ou a perda de peso, ela não desrespeita a ninguém. O que acontece é, a gente precisa entender até o que ponto, seja o ganho ou a perda de peso, vai interferir na saúde da pessoa. Se a pessoa consegue ganhar peso ou perder peso, mas continuar sem nenhum tipo de problema de saúde, seja diabetes, colesterol, anemia e o escambau A4, tranquilo. Tá ótimo, a pessoa pode estar com o corpo que ela quiser desde que ela esteja saudável. A partir do momento que aquilo começa a interferir na saúde dela em outros aspectos, e você começa a perceber isso, eu acho que sim, convém você sentar com a pessoa e oferecer um ouvido, pelo menos. Oferecer um ombro amigo, um abraço, qualquer coisa para a pessoa se abrir com você e talvez contar algum problema que ela tá passando que ela não comentou com ninguém. É aquilo, gente. Existe uma diferença de você chegar numa pessoa e criticar simplesmente a aparência dela, ou você chegar e você comentar sobre mais de uma coisa que você notou e você tá tentando ali entender. Porque quando a gente chegou nessa Jujuba e comentamos sobre isso, ela você percebia no semblante dela que ela tava tipo, putz, eles estão reparando o que tá acontecendo comigo. Eles estão notando coisas que, por exemplo, a questão do cabelo,
Ela não tinha falado pra ninguém. Eu tinha visto, porque eu sentava sempre perto dela e eu via várias vezes no dia ela limpando a carteira porque tinha cabelos em cima depois que ela mexia. Eu percebia que ela estava sempre passando a mão e tirando fios dali de cima do livro, do material dela, porque estava caindo. E eu estava reparando naquilo. Ou seja, não era simplesmente o peso. Tinha muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu estava reparando. A gente ia para a escola juntos. A gente fazia o mesmo trajeto. Era um trajeto muito curto. E não era subida para a pessoa chegar na escola simplesmente ofegante como se tivesse corrido uma maratona. Pera, alguma coisa está errada. Uma menina de 15 anos fazer um trajeto tão curto desse, chegando na escola parecendo que ela tinha corrido uma maratona, não, alguma coisa não tá certa. Então você começa a perceber que não é simplesmente o peso, são outras coisas que tá ali interferindo. E aí é o ponto que eu digo pra vocês. Quando você tá criticando, você não repara nada. Você não percebe mais nada a não ser um ponto. O cabelo, o peso, as espinhas. Você percebe só aquilo, só o superficial, só o estético. E quando você se preocupa, você repara em outras coisas. Você começa a perceber outros contextos. Você começa a perceber que a pessoa às vezes está mais afastada, mais calada, mais retraída. A pessoa está mais, às vezes, triste. A pessoa está mais cansada. A pessoa está. Existem outras coisas. E é nesses outros pontos que a gente tem que pegar e não na parte estética. Você tem que chegar para conversar com a pessoa não abordando o estético, mas abordando as outras coisas que não são estéticas e que você reparou. Isso é você se preocupar. Isso é você querer o bem da pessoa. Porque a partir do momento que só o estético importa, aquilo não é preocupação. Aquilo é preconceito. Aquilo é discriminação. Aquilo é simplesmente discurso de ódio. A partir do momento que você começa a perceber e falar com a pessoa sobre coisas que não são estéticas e que aquilo junta com a estética, aí sim é preocupação. Aí sim você tá ali como um amigo, um familiar que quer oferecer um ambiente de conforto a pessoa poder se abrir com você e falar o que tá acontecendo. Então, percebam, sempre que alguém chegar para você para fazer algum comentário, se a pessoa chegar de imediato falando sobre o corpo, sobre a parte estética, aquilo não é preocupação. Aquilo é preconceito. Aquilo é discriminação. Aquilo é simplesmente maldade. Agora, se a pessoa chegar para conversar com você e ela abordar outras coisas que vão além da estética, e que ela mostra pra você que ela tá reparando aquilo já há X tempo e que ela tá percebendo vários momentos e ela aponta pra você os momentos, isso sim é uma pessoa que se preocupa com você, ela quer o seu bem. Ela simplesmente tá ali tentando oferecer da forma que ela pode, para tentar saber o que que ela pode fazer por você, o que que ela pode fazer pra te ajudar. Ou pra pelo menos só te ouvir e saber que você não tá sozinho naquele momento. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Eu peço desculpa se eu estiver falando alguma coisa que não seja coerente, até porque não é meu local 100% de fala. Eu peso 60 quilos ou até menos, dependendo da época do ano, eu perco muito peso, porque eu tenho um metabolismo muito acelerado e quando eu tenho alguma crise de ansiedade ou de estresse, o peso é a primeira coisa que eu vou perder. Então quem me conhece já sabe. Então é aquilo. Eu acho que convém eu vir falar aqui porque eu vejo muitas vezes pessoas, tanto em redes sociais quanto ao redor de mim, passando por situações parecidas. Eu ouvi esses dias: Nossa, você tá mais magro, o que tá acontecendo? Só que não vem numa pergunta de preocupação, vem numa pergunta de: Nossa, como você tá magro, nossa, como você tá isso, nossa, como você tá aquilo. Por quê? Porque a pessoa não tá preocupada com você na questão do seu bem-estar. Ela tá preocupada com a sua aparência estética. Ela tá querendo ali só criticar. Então é isso. Então tô aqui pra criar esse ambiente para vocês, a gente conversar e refletir e entender o que que é preocupação e o que que é simplesmente discriminação. É sobre isso, um beijo e até a próxima.